Oi, gente. Desculpem pelo horário. Eu tinha planejado da gente fazer esse nosso encontro um pouco mais cedo, mas aí eu tive um compromisso, tive que sair correndo. Foi uma reunião com uma pessoa da cidade da gente aqui, pensando em divulgar o veganismo. Foi muito legal. Então é isso. Esse foi o horário que a gente conseguiu se encontrar. Então vamos tentar aproveitar bem. Cá estou eu para falar de um assunto polêmico, difícil, ruim, pesado, e tal qual na época da vaquejada, quando eu dei a minha cara para bater, falando a respeito disso, de defender o direito dos animais, eu tive que amargar os hackers, né? Os haters, na verdade, os caras que chegam para falar mal, para me atacar, para xingar de uma maneira violenta, ruim, horrorosa mesmo. Mas não importa, né? Porque esse compromisso é para nós, é um marco do quanto a gente tem. O quanto o nosso compromisso, na verdade, não é com o nosso ego, não é com a gente mesmo. Então, vamos embora, tudo bem. Aliás, hoje eu já recebi alguns ataques, eu destaquei um deles e postei, e o cara me xinga de um monte de coisas, né? E eu não tomei pro pessoal, porque na verdade, em primeiro lugar, eu não me enquadro em nenhuma daquelas categorias citadas por ele. Em segundo lugar, eu fui atacada por estar defendendo um animal, então eu não tenho por que me ofender pessoalmente com o que ele me xingou. Mas eu acho que é minha obrigação trazer à tona o que está acontecendo no cenário dos maus tratos animais. De novo, né? Então, na época da vaquejada, foi uma loucura, uma correria, um desespero, um trabalho contínuo e árduo da nossa parte em prol da defesa do óbvio, né? Que é o direito dos animais de viverem, ter liberdade, integridade, dignidade. Mas a gente vive num mundo onde a violência é normal, é tratada como parte dos recursos de sobrevivência. A violência é tratada como parte da cultura, como parte do entretenimento, como parte do lazer, como parte do ganho de vida, de subsistência. A violência contra os animais, sobretudo, é tratada como algo normal, e a defesa dos direitos de viver, de ser livre, é tratada como algo estranho, como algo bizarro, como algo ruim, danoso. Então, é nesse cenário que a gente existe, com a quebra das paredes entre as pessoas que vivem aqui e as que vivem lá no Polo Norte e as que vivem no Oriente. Com a quebra dessas paredes, tanto faz onde um animal está sendo maltratado. Tanto faz se são as foquinhas lá do Ártico ou se são os pinguins do Antártico, ou tanto faz se são os leões da savana, os elefantes da África, não importa. O que importa é que o nosso papel precisa ser feito cada vez mais inteiro e enfrentando a grande dificuldade de remar constantemente contra a maré, o que nos obriga a um esforço redobrado, o que nos obriga a fazer um movimento mais intenso e que muitas vezes recai sobre a gente como argumento contrário, né? Ah, vocês são muito duros, vocês são muito violentos, vocês são muito intensos. Pois é, a farra do boi, para quem não sabe, é um evento que ocorre especialmente no litoral de Santa Catarina, né? Acontece especialmente com mais frequência agora na quaresma, onde o pessoal solta um boi, eles chamam isso, né? Vamos soltar boi. Então, eles soltam o boi em algum descampado, em algum lugar, no meio da cidade, onde quer que eles achem que é interessante,
e eles juntam uma população que fica correndo atrás desse boi, socando, batendo, tacando pau, gritando, assustando, tangendo, empurrando, puxando. Esse animal, ele se quebra inteiro, ele passa na tentativa de fugir daquele susto, daquele medo, ele passa por escadarias, ele tenta romper muros, portões, ele tenta se refugiar nos mais variados lugares e ele se machuca inteiro, ele se quebra inteiro. Além da violência que ele sofre enquanto as pessoas estão fazendo isso mesmo com ele, né? Batendo nele propositalmente para assustá-lo, para que ele corra, para que elas se divirtam correndo atrás de um ser que está sofrendo pânico, medo, dor, ele sai se quebrando inteiro. E eles acham isso bonito, e eles acham isso legal, e eles acham que isso é a cultura do lugar deles, é a tradição, eles adoram dizer isso. Mancomunados com essa população de pessoas muito simples, de pessoas muito ignorantes, no sentido de ignorar mesmo as coisas mais essenciais e mais básicas, estão a polícia, os políticos e os pecuaristas. Então, os pecuaristas, os políticos e até mesmo a polícia, eles formam uma base de uma pirâmide que esmaga essa população tola, igual à população de peões que faz as vaquejadas. Quando eu estava, como eu disse, quando eu fui defender o direito dos animais nas vaquejadas, eu enfrentei vários ataques. A maioria deles começa tentando dizer que o animal não sofre. Primeiro eles tentam essa tentativa é a primeira. O animal não sofre, ele só corre, a gente corre atrás dele. Na sequência, eles já tentam dizer que é a cultura deles, é a tradição deles e que eles precisam fazer isso para se divertir. Depois vem as alegações de que eles são pobrezinhos, são pessoas que precisam, têm os empregos, têm a diversão do povo mais simples, mais sofrido, aquele povo que não tem comida para comer. Que não é verdade, mas eles sempre falam de alguém que não tem comida para comer, porque não tendo comida a pessoa pode fazer qualquer coisa. E eles também alegam uma outra questão que você não sabe do que você está falando, não se mete, você não é população, como chama, manezinho, você não é alguém da ilha, você não sabe o que está dizendo. Como se eu precisasse testemunhar ou participar de um estupro para poder defender ou para combater, para poder ser contra. Como se fosse necessário que eu participasse de um ato de pedofilia para então poder dizer que sou contra o maltrato, a violência emocional, física e etc. Já sei que vão me xingar nesse vídeo mesmo, quando ele for para o canal do YouTube, que o comandante pesquisa coloca lá, né, à disposição, vai aparecer uma dúzia de pessoas com sérios problemas e vão me xingar de tudo, vão dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo menos que eu sou uma mulher normal, defendendo o direito à vida de seres que estão passando por tortura. Então é a vida deles, é o direito deles, eles criaram uma hashtag escrito Deixa Nós. E não pode falar nada. Também eles são ameaçadores, eles ameaçam a gente de morte, eles agridem com muita intensidade e a gente não pode falar nada. Inclusive, eu queria lembrar que a farra do boi é crime. Existe uma lei que prevê que a farra do boi é crime de maus tratos. Não pode praticar. Mas eles praticam mesmo assim. E aí me perguntaram, mas Nana, pera, mas se é proibido por lei, por que o povo ainda faz? E não dá para denunciar? Dá. Só que a polícia também faz parte disso. Ou não é toda a polícia, claro, nunca é todo mundo, tá? Nunca é todo mundo de nada. Não existe uma união em coisa alguma que faça com que toda a população mundial seja unânime. Não existe, tá? Eu estou falando mesmo dos que são. E os que não são, que não vista carapuça. Tá ótimo pra gente.
Mas tem uma boa parte da polícia que se atrasa bastante, avisa o pessoal, hoje todo mundo tem celular, avisa o pessoal e chega depois de bastante atraso fazendo aquele alarde para o povo dar no pé. Entende? É isso que acontece. Então, a polícia, boa parte da polícia está mancomunada, os políticos estão mancomunados, prefeito da cidade, governador, tem um monte de gente que está mancomunada de um jeito ou de outro, direto ou indiretamente, e claro, os pecuaristas, né, esses representantes do inferno na terra, eles estão promovendo tudo isso. Aí os comerciantes da cidade, as pessoas que têm grana, as pessoas que têm influência, e por último, o povo tosco, que não sabe o que fazer. Então, é lamentável que a gente esteja aqui falando de algo tão óbvio, mas dizendo que a gente não pretende parar de reclamar os direitos dos animais. É muito difícil, ninguém quer se meter, ninguém quer colocar a cara no fronte, porque vai colocar a cara no fronte para sofrer ameaça de morte. Ah, deixa o boi morrer lá, já morre mesmo, né? Para virar comida. E a gente fica tentando fazer alguma coisa. Ontem, quando eu soube de algumas coisas detalhadas, eu fiquei muito, muito triste, muito abatida e compartilhei isso com as pessoas. E aí agradeço profundamente as pessoas que se manifestaram no meu inbox, preocupadas com o meu estado, porque eu me sinto abatida e, claro, não é a Nana que está abatida e que precisa de cuidados. É a pessoa que luta pelos direitos dos animais e que de vez em quando tropeça, cai e sente um abatimento mesmo. Outra coisa que eles costumam alegar bastante para desmotivar a gente é: não vai acabar, isso não vai acabar, isso nunca vai acabar, nossa farra é forte. Eles têm uma página no Facebook que chama Brincadeira do Boi. Brincadeira pra quem, né? Eles gostam de dourar a pílula, porque o negócio é proibido. Então, se colocar na farra do boi, já está fazendo apologia aos maus tratos animais. Aí eles trocam por brincadeira. Tem camiseta. Os farristas saem correndo atrás do boi como torcem pro time de futebol. Sabe como é que eles são, né? Normalmente são muito fanáticos, né? Obcecados. Aquilo é a coisa mais importante da vida deles. E a gente que tenta defender o direito do animal, né, que está falando de maus tratos, de sofrimento, de tortura, é ameaçado de morte, é xingado, achincalhado, atacado o tempo todo. Então, é muito difícil, mas eu passei aqui para dar um alô, para falar para as pessoas que estão na luta junto com a gente. Acessem a página Brasil contra a Farra do Boi. Mostrem para essas pessoas que a gente é contra, porque a população precisa se mostrar contrária. Porque eles alegam que todo mundo é a favor, é como se Santa Catarina inteira, como se o estado inteiro de Santa Catarina fosse a favor da farra do boi. Quem é contra eles. Então eles se colocam como uma questão pessoal, como se a briga fosse até chegar na xenofobia, sabe? Até acusar a gente de ser xenofóbico, do jeito que tentaram fazer com a vaquejada no Nordeste. Mesma coisa, eles tentam falar. Então, por favor, quem for de Santa Catarina, quem for da ilha, de Florianópolis, quem for de lá, por favor, se manifeste contra. Diga, não cale, não consinta. Porque para eles a sensação é de que eles estão ganhando, porque eles têm a maioria, que todo mundo lá concorda que os bois têm que morrer, que os bois têm que ser torturados, têm que ser maltratados. E a gente precisa fazer um movimento contra, porque quem cala, consente. Quem fica calado permite que essas pessoas se reúnam. Agora, nessa época aí de quaresma, eles soltam boi 2, 3 por dia, nos finais de semana e outros dias também, para ficar torturando o animal que fica correndo para lá e para cá, se quebrando inteirinho, escorregando ladeira abaixo, se ralando todo, quebrando chifre, quebrando dentes, chorando, apavorado, em pânico, e todo mundo torturando o boi como se isso fosse normal e como se defender o direito de vida fosse errado. Isso é lamentável, isso é muito triste. Eu acho que a gente precisa pôr a boca no mundo, a gente precisa falar. Então, gente, por favor,
Quem puder, visita a página, se engaja lá, fica de olho nas postagens, compartilha as postagens, fala para as pessoas, elucida. Quem não sabe o que é, tem muita gente que não sabe o que é, elucide, fale, porque nós estamos abatidos, sim, por viver num mundo assim, num mundo horrível, num mundo cruel, de pessoas tão ruins. Eu não sei se eles acham que a gente tem que deixar pra lá, que a gente não tem que se importar, porque cada hora é um. É a hora da cultura, é a hora da comida, é a hora dos seus cosméticos, é a hora do seu passeio, do seu lazer, tem a hora que é a hora do zoológico, é a hora da rinha, é a hora de tudo. Menos a hora do respeito, menos a hora da compaixão, menos a hora da ética. Aí a gente tem que primeiro explicar, porque ninguém sabe o que é, e aí primeiro precisa resolver todas as mazelas da humanidade, porque um diz que é pobre, o outro diz que é doente, o outro diz que é o emprego dele, o outro diz que é a cultura dele, e assim, eu não sei o que eles esperam, que a gente resolva todas as questões da humanidade para depois a gente defender o direito dos animais viverem, simplesmente viverem. Então, eu tô sim muito indignada, eu tô sim muito triste, eu tô mesmo, e eu acho que a gente tem que ter a capacidade de se indignar e de se entristecer. Não dá para defender animais de um massacre pulando e saltitando como se nada tivesse acontecendo. Então, eu quero tranquilizar as pessoas que se preocuparam com a gente, que tá na luta aí, que tá sofrendo ataques e que sofre por um momento de tristeza mesmo. Eu quero tranquilizar dizendo que a gente vai seguir assim mesmo, que a gente vai seguir chorando mesmo, que a gente vai seguir sofrendo mesmo, abatido mesmo, mas que a gente vai continuar lutando por direito à vida, por direito a respeito, que eu acho que isso é fundamental, tá? É isso que eu queria dizer, que a gente não vai esperar todas as mazelas do mundo, todas as dores do mundo serem sanadas para a gente poder defender os animais, e a gente também não vai esperar se sentir feliz, alegre, sair com uma bandeirinha na mão de alegria para poder defender os animais. O dia que a gente tiver motivo para comemorar, a gente comemora. No dia que a gente tiver motivo para chorar, a gente chora, mas a gente precisa fazer as pessoas entenderem que direitos animais não é uma opção, não é optativo. Eu não posso respeitar a vida só se aquilo for conveniente para mim, se aquilo não implicar em nenhuma renúncia. Direito à vida é um direito que deveria ser assegurado para todos os seres que vivem, para todos os seres sencientes, nos quais quero lembrar que alfaces não se encaixam, cenouras também não se encaixam, tá? É isso que eu queria dizer, que a gente precisa lutar o tempo todo, porque se a gente parar, quem continua sendo morto, massacrado, torturado são os animais. A gente pode passar, a gente pode falar, não, eu não aguento mais, eu preciso me preservar. E aí a gente se preserva do sofrimento, mas o sofrimento perpetua-se. Então, eu gostaria demais de tranquilizar as pessoas que se colocaram preocupadas com o nosso estado de abatimento, nós, os ativistas que lutamos diuturnamente por justiça, né, por direitos à vida. E também queria dizer que nós vamos seguir. Para as pessoas que são farristas, peões, exploradores dos animais em geral, eu só quero dizer que, se vocês quiserem estabelecer um diálogo para entender por que nós defendemos os animais, por que nós defendemos com tanta veemência o direito dos animais, nós estamos à disposição. Se o seu problema for não saber, não entender, nós estamos à disposição. Se o seu problema for vontade mesmo de massacrar os animais, torturar os animais em nome de um prazer sádico, eu quero dizer que não percam seu tempo me xingando. Não percam seu tempo me xingando de puta, vagabunda, vadia, arrombada. Que mais que me chamaram? Tudo isso aí, mais um pouco, me mandaram mais para alguns lugares. Não percam seu tempo, porque eu não vou parar por isso. Ah, mas a gente vai ameaçar você de morte. Também não vou parar por isso. Nem eu e nem todas as pessoas que vão vir no meu lugar, caso vocês me matem. Eu só acho que se você realmente insiste em continuar nessa prática ruim,
Não conte comigo, não conte com o meu silêncio. Vai lá e faz o seu e eu vou lá e faço o meu. A gente vai continuar lutando por direito à vida, por direito à compaixão, por direito à ética, por direito a respeito. Nós vamos continuar lutando, eu vou continuar lutando. Do meu jeito, com o que eu souber fazer. E se vocês tiverem força para lutar, quem quiser se engajar, quem quiser tocar para frente, entrem na página Brasil contra a Farra do Boi e a gente vai se unir para mostrar que nem todo mundo é a favor disso, que existe uma parte expressiva da população que é contra essa tortura, e eles que vão encontrar um jeito honesto e decente de se divertir, né? Assim como eu acho que tem que acontecer com todas as tauromaquias, todos esse massacre que fazem com os animais, com os bois, com os touros. Por favor, entendam isso. Nós não vamos esperar vocês Nós não estamos aqui pedindo permissão para vocês para poder defender o direito dos animais viverem, terem liberdade, terem integridade. Eles sentem dor. Os animais sentem dor, eles sofrem. E se você está defendendo o direito de maltratar o animal, não conte comigo, não conte com a gente, tá? A gente fala mais sobre esse assunto depois. Se vocês quiserem me deixar recado no inbox, podem deixar. Os malcriados, eu aconselho, não percam seu tempo. Eu realmente não me importo a mínima com que vocês me xingam, a mínima. Eu não tô nem aí. Podem xingar à vontade, eu não estou nem aí. Isso não vai me parar de jeito nenhum. Nem a mim, nem a um monte de outros ativistas. E aquelas pessoas que quiserem me pedir alguma coisa, quiserem sugerir alguma coisa para a gente falar um pouco mais a respeito, podem falar comigo à vontade, eu tô aqui. Eu vivo mesmo para isso, eu dedico a minha vida para isso. E se eu não dedicasse, ia sobrar tempo, ia sobrar um pouco mais de dinheiro, mas a minha vida não ia ter nenhum significado. E eu escolhi o significado. Então, obrigada, gente. Quem puder compartilhar os vídeos, ir na página Brasil contra a Farra do Boi, se unir, se engajar em mais essa luta, mais essa, a gente super agradece. Obrigada. Beijo para todo mundo.